Fala galera, primeiramente espero que todo mundo esteja bem no meio de toda essa loucura que a gente tá vivendo nos dias de hoje. Eu tenho trabalhado mais no meu jogo e até dei um nome temporário pra ele, que é J-Rack, ou G-Rack, não sei ainda, que significa Just Relax and Chill, só relaxa e relaxa. Se você tiver uma ideia de um nome melhor, por favor deixe nos comentários, porque eu sou horrível pra nomes. Bom, esse é o terceiro vídeo dessa série de vídeos que eu tô fazendo sobre esse jogo, então se você não assistiu os outros vídeos ainda e você quiser entender mais, saber mais sobre esse projeto, eu recomendo você assistir o episódio 1 e 2, e é só entrar no meu canal e nas playlists, e vai ter uma playlist de desenvolvendo meu primeiro jogo em Java, e você clica lá, vai ter o episódio 1, 2 na ordem e tudo mais. Esse no caso é o episódio 3. Então, no último vídeo eu já tinha a animação do nosso herói funcionando, um mapinha e alguns objetos, por enquanto todos árvores. E os problemas que eu fiquei para arrumar desde o último vídeo foram simples, mas não tão simples, que eu até cheguei a desistir algumas vezes, mas no final tem dado tudo certo. As coisas que eu precisava trabalhar em cima eram fazer minhas árvores serem realmente objetos e não deixar com que meu herói conseguisse passar por cima delas, mas eu também queria que ao mesmo tempo ele conseguisse passar por trás das árvores para dar um pouco mais dinâmica no jogo. E depois disso resolvido, eu queria que ele conseguisse destruir essa árvore e que madeiras caíssem da árvore para que ele pudesse pegar as madeiras e daí construir coisas e tudo mais. Bom, o primeiro problema da colisão com as árvores, mas ao mesmo tempo poder passar por trás delas, eu resolvi da seguinte forma. Dentro do meu mapa, no Tiled, eu criei objetos retângulos somente ao redor do tronco da árvore. E aí na libdx eu peguei todos esses objetos retângulos do mapa e criei retângulos dentro do código mesmo, do mesmo jeito que eu já tinha feito um retângulo ao redor do meu herói, já pensando que eu queria lidar com colisões e tais, e o retângulo seria a melhor opção. E o que eu fiz foi usar uma propriedade dentro de retângulos chamada overlaps, ou seja, passa por cima, usada quando você quer checar se dois retângulos ocupam o mesmo espaço. E daí, toda vez que meu herói se move para qualquer direção, eu checo todos os objetos no tronco das árvores. E se o retângulo do meu herói overlaps, ou seja, passa por cima de algum dos troncos das árvores, eu volto meu herói para a posição que ele estava no frame anterior. E daí resolveu o problema da colisão, mas não o fato do meu herói estar passando na frente das árvores toda hora, quando eu queria que dar liberdade para ele passar por trás. E daí para resolver isso foi uma outra solução que foi um pouco mais simples. O que eu tive que fazer foi dividir meu mapa em duas seções. Ou seja, em vez de um mapa só, eu teria um mapa com duas camadas. Um o background, onde iria ficar toda a grama, e o segundo o foreground, onde ficariam os objetos. O que faz sentido, certo? E ao invés de passar todo para uma tela de uma vez só em um mapa só, eu primeiro passei o background, a grama, depois o herói e depois o foreground, que contém as árvores. Ou seja, meu herói fica tipo em uma camada, entre a camada que tem a grama, os objetos de fundo, e a árvore, que seriam os objetos ali de frente, do foreground. E aí deu tudo certo. Para resolver o segundo problema, o de destruir a árvore, eu usei o mesmo esquema dos retângulos, mas também uma classe chamada HashMaps, o que foi bem massa na verdade, porque eu nunca tinha usado HashMaps para resolver nenhum problema real na programação. Então isso foi massa. Enfim, no mesmo lugar onde meu código cria os retângulos para os troncos das árvores, eu criei outro retângulo ao redor dos troncos das árvores e chamei ele de objeto de destruição. Quase o mesmo retângulo, mas um pouquinho maior, para ele ficar bem em volta do retângulo dos troncos mesmo. E isso funciona da seguinte forma. Toda vez que eu apertar o botão esquerdo do meu mouse, o meu código checa para ver se meu herói está overlapping de novo, passando por cima de algum objeto de destruição. Se ele não está, nada acontece, mas se ele está, ele começa a destruir a árvore, de acordo com seu poder. Mas aí eu encontrei outro problema. O que eu resolvi com o HashMaps? Como que meu retângulo que segura o objeto de destruição sabe qual é a árvore que precisa ser atacada e consequentemente destruída? Pois bem, eu pensei, eles precisam ter uma relação, certo? Cada tronco com sua respectiva área de destruição. E daí que eu usei HashMaps. Na mesma parte de código onde eu criava cada retângulo no tronco e na área de destruição, eu criei uma relação entre eles. Então, a partir da área de destruição, eu consigo descobrir qual tronco de árvore está relacionado com aquela específica área de destruição. E daí surgiu outro problema, porque beleza, agora eu consigo fazer os objetos aparecerem, mas e a árvore em si, que está lá no foreground map? Isso deu um nó na minha cabeça, até pensei que talvez eu esteja fazendo as coisas todas erradas. A solução foi demorada para achar, mas deu certo. E basicamente o que eu fiz foi, eu peguei dentro do meu mapa qual a célula que o tronco da minha árvore estava.
E daí peguei essa célula e todas as células ao redor da minha árvore e coloquei elas como null, ou seja, nada, mas somente na camada do foreground, ou seja, não mexi no background, então as gramas continuaram lá. Doideira, né? Deu trabalho essa. Eu tive que reajeitar todos os troncos da árvore dos objetos, porque eles tinham que estar exatamente dentro de uma célula no meu mapa. E daí, por fim, eu fiz no Inkscape um design de uma madeira. E toda vez que a árvore é destruída, esse novo objeto, que agora são só madeiras, cai no chão, na mesma posição onde estava antes o tronco. E eu quero no futuro não ter só a imagem na madeira ali, eu quero fazer tipo uma animação, como ela fica tipo subindo e descendo pra dar uma sensação que ela não tá exatamente na grama, é como se ela estivesse um pouquinho meio flutuando. Bom, agora os próximos passos são conseguir fazer meu herói pegar essa madeira e adicionar para algum inventório que eu ainda vou criar. Então eu preciso começar a trabalhar não só na lógica de como isso vai acontecer, porque daí eu tenho que fazer a madeira desaparecer e tudo mais, e aparecer no inventório dele, essas coisas. Mas então não só o código em si, mas também fazer um design de um inventório e tudo mais. E a partir daí acredito que eu já posso começar a trabalhar em novos resources, como água, pedra, ouro, etc. Coisas que nosso herói pode pegar da natureza e fazer coisa com elas. Também tenho que fazer aquela ideia dos animais que eu quero colocar e tudo mais. E também uma ideia nova que eu tive. Eu quero que esse jogo tenha uma ideia por trás de conscientização com o meio ambiente. Ou seja, um exemplo básico dessa ideia seria adicionar uma temperatura no mundo do nosso herói. E se após ele destruir uma árvore, ele não replantar mais árvores, eu vou ter que fazer cair além da madeira algumas sementes de árvore e tudo mais, para que isso funcione. A temperatura do mundo do nosso herói começaria a subir e o mundo começaria a ficar inabitável para ele. Animais começariam a morrer, água começaria a secar e tudo mais. Basicamente o que acontece no mundo hoje em dia, certo? Essa é uma ideia para o futuro, vai demorar para ser desenvolvida tudo isso, né? Mas essas são as ideias aqui que eu tô com o jogo agora. E tem muita coisa pra acontecer ainda, tem muita coisa pra desenvolver, muita coisa que eu vou voltar atrás, muita coisa que eu vou pensar. Mas sempre que eu tiver um update, alguma coisa nova acontecendo, alguma coisa interessante, eu vou estar colocando aqui e explicando. E se você tá desenvolvendo o jogo e quer olhar mais a fundo no código e tudo mais e conversar sobre... deixa no comentário, tem minhas redes sociais, só mandar mensagem, a gente troca uma ideia. E no link da descrição aqui, eu tô deixando o meu GitHub, que vai estar todo o código desse projeto, exatamente tudo, os desenhos, tudo totalmente open source. E se você quiser dar uma olhada, fica à vontade. É isso aí, valeu por assistir, fiquem na paz e tamo junto!